Umbro chegando no Fluminense, Ayrton saindo do Fluminense e a definição do sorteio da Copa do Brasil de 2020. Já sabemos boa parte do caminho que o Fluminense terá de trilhar para tentar o bicampeonato. Isso tudo aqui nesse giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Você é o telespectador ou web espectador que dá o like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal. Cara, esse é o terceiro vídeo nesse dia. É o segundo dia seguido que eu lanço 3 vídeos. Já lancei tricolômetro com um fio lá do Que Jogada. Então se você não viu, vai aparecer em algum dos cards aqui, que eu não sei de qual lado que aparece. E você vai lá conferir. Tô tentando produzir muito conteúdo aqui agora no mês de dezembro, porque é um mês que tem muita notícia o tempo todo, e então segue mais um vídeo com notícias. Só vale destacar que teremos uma parte aqui, uma inovação no cenário, com um novo quadro que o Vitor lá da Arte Rio me mandou, e ele também pediu para eu dizer o seguinte, que está com promoção novamente, dizendo que veio do Raiz Tricolor. Quadros em MDF, o Vitor lá da Arte Rio MDF, me mandou esse quadro aqui em homenagem ao primeiro escudo do Fluminense, nas primeiras cores do Fluminense. Muito maneiro, esse quadro ele vai entrar aqui no cenário, vou tirar aqui o verde e dourado para botar este quadro aqui. E também ele me mandou 2, na verdade. Deixa eu colocar aqui, ele me mandou 2, ele não me mandou um só não. Mandou 2 quadros, porque um deles eu vou sortear para os padrinhos do Raiz Tricolor. Então se você quer ser padrinho, o link tá aqui na descrição. Quer comprar um quadro igual a esse ou igual a esse aqui de trás, aproveita, vai lá, diz que você veio pelo Raiz Tricolor, o link do Instagram dele tá aqui na descrição, o WhatsApp para fazer as compras lá com ele também tá na descrição. Aproveita que tem desconto vindo daqui. Vamos à primeira notícia, falar de Ayrton, né, que é um jogador que a notícia é até rápida, né, meio que esperada. Ayrton, o agente dele confirmou de que ele realmente não deve prosseguir para 2020 no Fluminense. Já era esperado, né, ele até disse de que o Fluminense deve buscar novos ares, alguma coisa desse tipo, então não deve renovar com Ayrton. Ayrton agora engloba a lista que tem Agenor, Brenner e Guilherme, são jogadores que foram dispensados do Fluminense, não renovaram o contrato, mas também engloba a lista com Johnny Gonzalez, João Pedro e Daniel, acrescentado a esses 3 que eu já tinha citado, como jogadores que não ficarão para 2020 e que já estão com seu futuro confirmado fora do Fluminense, né? Ayrton não tem um novo clube ainda. A segunda notícia é sobre Umbro, fornecedora de material esportivo. Eu tô com a camisa aqui da Adidas ainda, né? Uma camisa antiga, que foi a primeira que eu peguei aqui para gravar, mas a Umbro será patrocinadora do Fluminense, na verdade patrocinadora ou fornecedora de material esportivo, acho que se engloba mais, se encaixa mais nessa forma que ela vai entrar como uma fornecedora de material esportivo nova em 2020. Já tinha sido anunciado em termos, o Mário Bittencourt já disse que estava praticamente tudo certo, já tinha avisado ao conselho, enfim, já tinha todas as confirmações, faltava o anúncio oficial que foi feito hoje com um videozinho no Instagram da Umbro, no do Fluminense, enfim, divulgado em vários lugares. Muito maneiro, todo mundo sabe que eu já tinha aqui antecipado o meu gosto pela Umbro lá em abril, num vídeo que vai aparecer aí no card também, então a minha opinião já tá dada, mas vale dizer aqui, ó, tem algumas novidades. Eles vão lançar a camisa 1, 2 e 3, mais o kit de goleiros, de viagem e de treino, todos esses para venda, que era algo que a gente cobrava muito da Under Armour e da Dryworld, então nem se fala. Então terão esses kits para venda. Os primeiros uniformes, os primeiros modelos já vão começar a sair em março e abril do ano que vem. Agora sim, falando de Copa do Brasil, provavelmente o tema mais atual, né, dessa lista, considerando que a Umbro foi de manhã e a Copa do Brasil agora de tarde, está definido o adversário do Fluminense na primeira fase, o sorteio, na verdade, o adversário do Fluminense na primeira fase e os prováveis adversários na segunda e na terceira fase da Copa do Brasil. O Fluminense vai enfrentar o Motoclube do Maranhão na estreia, e aí, como vou explicando fase por fase, explicando o regulamento, né? Essa estreia vai acontecer no dia 5 ou no dia 12 de fevereiro. Não tem a data ainda certa do jogo, porque essas 2 datas estão reservadas como primeira fase da Copa do Brasil, primeira fase da Sul-Americana, ou seja, o Fluminense ou estreia na Copa do Brasil numa semana e na Sula na outra, ou então se inverte, estreia na Sula no dia 5 e na Copa do Brasil no dia 12, mas vai ficar entre essas 2 datas mesmo. O jogo de estreia será no Maranhão, é jogo único no Maranhão, provavelmente no Castelão, lá contra o Motoclube, e será jogo único com a vantagem do empate pro Fluminense, ou seja, jogo único lá e o Motoclube tem que vencer a partida pro Fluminense ser eliminado. Se o adversário é difícil ou fácil,
eu vou comentar mais no final, né? Mas a gente já enfrentou o Motoclube 10 vezes, nunca perdeu, são 9 vitórias e um empate, sendo que a última vez que a gente enfrentou um time maranhense foi na Série C de 99, e eu tô rindo porque neste confronto teve uma das confusões homéricas que você pode conferir clicando no card e assistindo o Sessão Memória que eu fiz sobre a Série C, que é muito legal. Enfim, naquele ano foi o que aconteceu justamente o único dos empates entre Fluminense e Motoclube. Vale destacar, o Odair Hellmann jogou aquela Série C com o Fluminense. Será que ele tem raiva daquela pancadaria toda ainda? Enfim, é um link legal, né? Na segunda fase, o Fluminense avançando, né, passando do Motoclube, obviamente, enfrentará o Atlético de Alagoinhas, da Bahia, ou o Botafogo da Paraíba. Esses dois jogarão na primeira fase e quem vencer enfrenta o Fluminense. O mando da segunda fase é do Fluminense, ou seja, vai ser igual foi em 2019, que a gente pegou o River do Piauí fora e depois pegou o Ipiranga em casa. Também vai ser assim em 2020. Jogo da segunda fase no Maracanã. Esse não tem mais vantagem de empate para ninguém. É simples, jogo único, empatou, vai para os pênaltis. Se avançar neste jogo único também contra o Atlético de Alagoinhas da Bahia ou o Botafogo da Paraíba, na terceira fase, que é até onde o limite ali dos confrontos já estão definidos, o Fluminense enfrenta o Novo Horizontino de São Paulo, Figueirense, Vitória do Espírito Santo ou CSA. Um desses quatro aí, né, desses quatro vai sair um time que vai enfrentar o Fluminense na terceira fase, aí já em ida e volta, sem gol fora e etc. Assim, o caminho tá livre até a terceira fase. A gente tem uns adversários um pouco mais fracos do que era a média dos potes que a gente poderia enfrentar. Não que os adversários sejam extremamente fracos, mas dentro das possibilidades eram adversários um pouco mais fáceis de se enfrentar. O Castelão não é um estádio horroroso de se viajar, por exemplo, não é um estádio ruim de se jogar, tem as suas vantagens de pegar o Motoclube, do que, por exemplo, a gente poderia ter pego adversários muito mais difíceis, muito mais chatos. Por exemplo, um exemplo claro, o Boa Vista. A gente poderia ter pego o Boa Vista na primeira fase, aí você pensa, mas o Boa Vista joga direto no Carioca, a vantagem tá, mas a cota financeira que o Boa Vista ganha no estadual do Rio de Janeiro é maior do que o Motoclube ganha no ano, lá inteiro, só o que ele ganhou no estadual. Então isso possibilita o Boa Vista montar um timezinho um pouco mais forte do que é o do Motoclube. Poderia ter sido melhor? Claro que poderia. Tem adversários mais fracos, menos tradicionais do que o Motoclube, mas também poderia ter sido muito pior, e eu deixo aqui como exemplo o caminho do Botafogo, meus amigos. Olha o que o Botafogo pegou na estreia, né, na primeira fase, que o Fluminense pega o Motoclube, o Botafogo vai pegar o Caxias, lá do Rio Grande do Sul, time bem tradicional e que tem uma força também, joga um estadual forte, ganha também um dinheiro legal ali, não quanto Boa Vista, mas ganha um dinheiro. É um adversário chatíssimo de se enfrentar. Aí na segunda fase, o Botafogo vai enfrentar o ganhador de Toledo do Paraná e Náutico, ou seja, na segunda fase já pode pegar direto um campeão da Série C, enquanto a gente vai pegar o Botafogo da Paraíba e o Atlético de Alagoinhas, que são dois times que, nossa, não tem tanta tradição ou força para esse ano de 2020 quanto o Náutico tem. E aí na terceira fase, que a gente pode pegar de times mais fortes, né, o Figueirense ou o CSA, dois times que estarão na Série B do ano que vem, o Botafogo irá enfrentar o Paraná, provavelmente, que é um time que não só estará na Série B de 2020, mas que em 2019 brigou pelo acesso e é um time que tem uma tradição grande aí também. O Fluminense na terceira fase pode pegar o Figueirense, que disputou para não cair em 2019, mas seria a lembrança do 13 anos depois da final de 2007, que foi entre Fluminense e Figueirense, que é o nosso único título da competição. Só para você entender o que eu falei de confrontos da primeira fase, né? A gente pegou o Motoclube, mas a gente poderia ter enfrentado nessa fase times como o Caxias, que eu falei, o Boa Vista, que ganha mais dinheiro, o Campinense, o Brusque, que esse ano complicou pra caramba contra o Corinthians, né? O Corinthians foi passar nos pênaltis na segunda fase, então tinha adversários mais complicados. A viagem, por exemplo, a Brusque é horrível, né? Porque não é no aeroporto direto. Enfim, resumindo, pegamos adversários num caminho mediano, adversários medianos. Só pra você ter ideia, a gente pega o Figueirense na terceira fase, mas poderia ter vindo Goiás, Ceará, Coritiba, times que estarão na primeira divisão em 2020, que com certeza terão um investimento maior. Então o caminho foi mediano, não foi de todo ruim, né? Como eu falei que tinha adversários piores, também não foi o melhor caminho, que nessa mesma fase a gente poderia ter pego o Paysandu, que tá na Série C, mas também, enfim, foi mediano. Não se esquece do like aqui embaixo, vai lá ver o Tricolômetro com Fio, saudações tricolores e até a próxima, valeu! Caraca, você por aqui chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta
bastante, aproveita para acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e, claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. Saudações tricolores.